A peste negra, também chamada de peste bubônica, foi uma das epidemias mais devastadoras da história da humanidade, ocorrendo durante a Idade Média entre 1347 e 1351 e dizimando cerca de 75 a 200 milhões de pessoas na Europa, Ásia e no norte da África. Essa pandemia teve um impacto profundo na sociedade medieval, tanto do ponto de vista demográfico quanto econômico e cultural. Olá, sejam muito bem-vindos, meu nome é Luiz Alves e esse vídeo é um resumo sobre a peste negra, um acontecimento que mudou a história da Europa medieval e contribuiu para o fim do feudalismo. Acredita-se que a peste negra tenha se originado nas planícies da Ásia Central, possivelmente na região onde hoje ficam o Cazaquistão e a Mongólia, por volta do século XIV. De lá, ela seguiu para a China, Índia e eventualmente alcançou a Europa através das rotas comerciais terrestre e marítimo. A Rota da Seda, que conectava o Oriente e a Europa, foi um canal-chave para a disseminação da doença. A expansão do Império Mongol também facilitou o contato entre diferentes regiões, acelerando a propagação da peste. A peste negra foi causada pela bactéria Yersinia pestis, que infectava pulgas que parasitavam roedores como os ratos. Dessa forma, as pulgas infectadas mordiam os humanos e os contaminavam com a bactéria. Os ratos, particularmente as espécies que conviviam nas cidades medievais, foram os principais vetores de transporte das pulgas. Outro fator que contribuiu para a disseminação da peste é que as cidades medievais eram densamente povoadas, com condições sanitárias precárias, acúmulo de lixo e má higiene. Isso proporcionava um ambiente ideal para a proliferação de ratos e pulgas, facilitando a transmissão da doença. A medicina medieval era rudimentar e não havia uma compreensão clara sobre a origem das doenças infecciosas. O que levava a acreditar que a peste era causada por fatores sobrenaturais, como castigo divino, ou era transmitido por miasmas, odores e ar contaminado. As mudanças climáticas e a oscilação de temperatura no século XIV afetou a produção agrícola, causando fome e o enfraquecimento do sistema imunológico da população, tornando-as mais vulneráveis à doença. A propagação da peste negra foi rápida e devastadora, ocorrendo por diferentes rotas e meios. A doença viajou pelas principais rotas comerciais da época. Navios que transportavam mercadorias entre o Oriente e o Ocidente também levaram os ratos infectados. Uma das principais portas de entrada da peste na Europa foi o porto de Messina, na Sicília, que em 1347 navios vindos do Mar Negro chegaram com tripulações já doentes. Como as cidades medievais eram centros povoados, a peste se espalhou rapidamente, saltando de cidade em cidade através de comerciantes, marinheiros e soldados. Portos como Gênova, Veneza e Marsella foram os primeiros a serem atingidos na Europa. As guerras e cruzadas durante o período medieval também contribuíram para a disseminação da peste. Tropas em movimento entre regiões ajudaram a propagar a doença, especialmente com o declínio das condições sanitárias em acampamentos militares. Quando a peste atingia uma cidade, as pessoas em pânico fugiam para o campo, levando a doença para as áreas rurais. Isso fazia com que a epidemia se espalhasse além dos centros urbanos. Embora a forma mais comum de contágio fosse através de pulgas e ratos, a peste também podia ser transmitida diretamente de pessoa para pessoa, especialmente na forma pneumônica, através de gotícula de saliva e ar contaminado, o que aumentava a rapidez da propagação. Esses eventos tiveram um impacto profundo na Europa, transformando seu cenário econômico, social e cultural com consequências que ecoaram por séculos.
peste negra se manifestava em 3 formas. Peste bubônica, a mais comum, caracterizada pelo inchaço de glândulos linfáticos, também conhecido como bubões, o que causava febre, dor no corpo e, frequentemente, morte em poucos dias. Também tinha a peste sepsêmica, quando a bactéria invadiu o sangue, causando gangrena, febre alta e morte rápida. E a terceira era a peste pneumônica, a forma mais letal, atingindo os pulmões e sendo transmissível pelo ar, causando tosse com sangue, febre e morte em poucas horas. O impacto da peste negra sobre a população medieval foi devastadora e deixou marcas profundas na sociedade, economia, religião e cultura. Essa pandemia, que ocorreu de 1347 e 1351, alterou drasticamente a estrutura social da Europa. Historicamente, as suas consequências foram sentidas em vários aspectos. A peste matou entre 30% a 60% da população europeia, um número estimado entre 70 a 200 milhões de pessoas. Em cidades como Florença e Londres, mais de 50% dos habitantes morreram em poucos anos. A mortalidade foi tão alta que algumas regiões inteiras ficaram despovoadas. Muitos vilarejos foram abandonados porque não havia mais pessoas para trabalharem ou manterem uma vida comunitária. Grandes cidades comerciais foram duramente afetadas, já que as condições de aglomeração e a falta de higiene eram ideais para a propagação da peste. Com a morte de tantos trabalhadores, houve uma escassez de pessoas para trabalhar no campo e nas cidades. Isso fez com que a mão de obra se tornasse mais valiosa e os trabalhadores sobreviventes pudessem exigir salários mais altos. Os servos feudais começaram a negociar melhores condições com os seus senhores, e muitos saíram da servidão, desafiando as estruturas tradicionais do feudalismo. A diminuição da força de trabalho enfraqueceu o sistema feudal. Senhores feudais que antes dependiam do trabalho gratuito dos servos passaram a pagar salários para atrair mais trabalhadores. Em muitos casos, camponeses ganharam mais autonomia e independência. Algumas atividades econômicas, como agricultura e comércio, ficaram paralisadas, pois os trabalhadores e comerciantes morreram em grande número. A produção agrícola diminuiu drasticamente, causando fome em várias partes da Europa. A morte de muitas pessoas e o colapso de famílias nobres levaram à redistribuição de terras e riquezas. Os sobreviventes, especialmente camponeses, puderam adquirir terras ou renegociar arrendamentos em termos muito mais favoráveis. A sociedade medieval sofreu mudanças profundas com a peste negra. Com a falta de mão de obra e redistribuição de terras, as classes sociais se tornaram mais fluídas. Camponeses e trabalhadores que antes tinham pouca mobilidade social começaram a ter mais oportunidades e maior poder de barganha com seus senhores. A morte em massa alterou a maneira de como as pessoas viam a vida e a morte. A cultura medieval tornou-se mais obcecada com a mortalidade, o que se refletiu na arte e na literatura, com representações de caveiras, danças macabras e temas sombrios, mostrando a fragilidade da vida humana. O medo da contaminação e a perda de familiares e amigos geraram um clima de desconfiança. Muitos abandonaram seus lares e comunidades em pânicos, e o isolamento social se intensificou. A peste negra teve um efeito marcante na religião. Muitos viram a peste como um castigo divino pelos pecados da humanidade, o que levou a um aumento das práticas religiosas de penitência. Grupos de flagelantes marchavam pelas ruas se autoflagelando, acreditando que isso
poderia apaziguar a ira divina. Embora muitos recorressem à religião para encontrar conforto, a Igreja Católica perdeu prestígio em certos setores da sociedade, pois não conseguiam explicar nem conter a peste. Muitos clérigos e padres morreram, enfraquecendo a estrutura eclesiástica. Grupos minoritários como os judeus foram frequentemente culpados pela propagação da peste, resultando em perseguições e massacres. Havia uma crença em que judeus haviam envenenado poços de água, o que levou a perseguições em várias regiões europeias. A cultura medieval mudou em resposta à devastação da peste. O tema da morte tornou-se centro nas representações artísticas da época. Surgiram pinturas e esculturas que representavam esqueletos, danças da morte e cenas de pessoas morrendo em agonia. Isso refletia a visão pessimista e realista da vida que a peste trouxe para a sociedade. A peste também teve implicações políticas. O desequilíbrio social e econômico causado pela peste, com a exploração dos sobreviventes pelos senhores feudais que tentavam restaurar o antigo status quo, resultaram em revoltas. Um exemplo foi a revolta dos camponeses em 1381 na Inglaterra, em que trabalhadores exigiam melhores condições de vida e trabalho. Além das revoltas, os reinos também sofreram modificações. A morte de grandes quantidades de nobres e autoridades locais permitiram a reconfiguração das estruturas de poder. Novas dinastias surgiram e algumas cidades-estados italianas, como Florença, se fortaleceram politicamente em meio ao caos. Sem dúvidas, a peste negra foi um divisor de águas na história da Europa medieval. Ela não apenas causou um colapso demográfico, mas também acelerou profundas transformações econômicas, sociais, religiosas e culturais. Suas consequências ecoaram por séculos, contribuindo para o declínio do feudalismo, o surgimento de novas formas de organização social e a reestruturação do pensamento medieval. A sociedade medieval não possuía uma compreensão científica da doença, e por isso as respostas à peste foram variáveis. Sem entender a causa da doença, os médicos usavam métodos primitivos, como sangrias e rezas. Os famosos médicos da peste usavam máscaras com bicos longos, cheios de ervas aromáticas, acreditando que os maus odores carregavam a doença. A alta taxa de mortalidade sobrecarregou o sistema funerário. Muitos corpos foram enterrados em valas comuns, sem os ritos fúnebres tradicionais, o que gerou desespero e medo. A peste negra não apenas transformou a sociedade medieval em seu tempo, mas também deixou legados que moldaram o curso da história europeia nos séculos seguintes, contribuindo para o renascimento e as mudanças nas relações de poder. Esse foi o nosso resumo sobre a peste negra. Se você gostou, peço que curte e compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Agradeço por ter permanecido conosco. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.